Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações conhecidas, se desenvolveu entre os rios Tigres e Eufrates, atualmente onde é o território da Síria e principalmente do Iraque. Seu surgimento se deu por volta do ano 5000 a.C. Essas terras eram dominadas sucessivamente pelos Sumérios. Os Sumérios fixaram-se no sul da Mesopotâmia, aproximadamente em 3500 a.C. Os sumérios eram agricultores e criadores de gado, desenvolveram a escrita cuneiforme e os veículos sobre rodas. Sua influência se estendeu aos povos que habitaram a região posteriormente, estabelecendo um sistema político baseado em cidade e estado independentes e frequentemente em conflito. Os desgastes e guerra entre as cidades favoreceram a invasões de povos que se estabeleceram e até dominaram áreas até então controladas pelos sumérios. Por volta de 2300 a.C., os acaios dominaram os sumérios graças ao uso do arco e flecha, mas 300 anos depois foram dominados pelos amoritas, que formaram o antigo Império da Babilônia. Durante a existência do império, ocorreu a criação do primeiro código de leis escrito da história, o Código de Hammurabi. Essas leis eram baseadas nos princípios conhecidos como Código do Talião, através do qual o dano deve ter uma pena equivalente imposta ao seu causador. Após a morte do rei Hammurabi no século XVIII, os amoritas foram dominados pelos assírios, que haviam desenvolvido um poderoso exército usando armas de ferro, carros de combate e arietes. Além da Mesopotâmia, dominaram a Síria, Fenícia, Palestina e Egito. Os assírios eram conhecidos pela crueldade militar. Os principais reis desse período foram Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal. Após a morte desse último, o império entrou em decadência e enfrentou inúmeras revoltas internas. Em 6012 a.C., os assírios foram vencidos por uma aliança de caldeus e medos. Os caldeus foram um novo império babilônico, reconstruindo a cidade da Babilônia. Mesmo tendo tido um importante rei como Nabucodonosor, o império durou pouco. Em 5039 a.C., foram vencidos pelos persas de Ciro o Grande, que libertou os judeus do cativeiro da Babilônia. A economia da Mesopotâmia baseava-se principalmente na agricultura, mas os povos da região desenvolveram também a criação de gado, o artesanato, a mineração e um ativo comércio à base de trocas que se estendia à Ásia Menor, ao Egito e à Índia. Sua organização social formava uma pirâmide que tinha no topo os membros da família real, nobres, sacerdotes e militares. A base era composta por artesãos, camponeses e escravos. A religião era politeísta. Não acreditavam na vida após a morte e não se preocupavam com os mortos, mas acreditavam em demônios, gênios e espíritos bons, magias e adivinhações. A importância que atribuíram aos astros levou à criação do zodíaco e os primeiros horóscopos.